E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma aula nossa de Geometria Analítica para estudar circunferências. Se liga, continuando, ainda abordando equação da circunferência, a parte de definição e equação da circunferência, beleza? Se liga, vimos na aula anterior o formato geral, né, depois de termos visto o formato reduzido, porém, com ele, precisávamos lembrar de algumas fórmulas, e assim conseguimos transformar o que era formato geral em formato reduzido, que é onde eu vejo melhor o centro e o raio. Tá? Se liga, aqui eu ainda tenho o formato geral, porém eu vou trazer algo distinto nessa aula, chamado completando quadrados. O formato geral, ele traz na equação da circunferência, aqui são todas as equações de circunferência, ele traz nas equações das circunferências variáveis x e y, e elas estão ou em segundo grau, e nesse caso os coeficientes devem ser iguais a 1 ou iguais, que aí eu posso transformar em 1, como eu vi na aula passada, e termos em primeiro grau de x e y, tá? Pode ser que venha os dois em primeiro grau ou só um em primeiro grau, tá? A gente viu também isso na aula passada. Beleza? Ou nenhum deles, que poderia estar no formato x ao quadrado mais y ao quadrado. O centro está na origem. Tá? Enfim. Mas, se liga, comumente vem nesse formato. Então, o que é que eu vou poder fazer? Eu vou poder completar quadrados sem gravar fórmulas. Mas, Celso, o que é completar quadrados? Lá no ensino básico, existe uma coisa chamada produto notável, e temos esse produto notável em particular, a ao quadrado mais b ao quadrado. Eu não vou nem usar a e b, porque senão vai confundir com o a e b que a gente tem. X e y, ou, enfim, isso é quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se eu tivesse o formato x menos y ao quadrado, também teríamos quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, só que com menos. Tá? Então, isso aqui que eu tenho desse lado é um trinômio. Um trinômio que eu chamo de trinômio quadrado perfeito. Então, se eu tiver um trinômio quadrado perfeito, eu obtenho a fatoração dele, ou seja, eu escrevo ele como produto ou como uma potência desse jeito. Se eu tiver, por exemplo, um x ao quadrado mais 4x mais 4, eu sei que isso é equivalente, eu consigo observar que aqui é um trinômio quadrado perfeito, e posso escrever ele como, ó, aqui é o quadrado de alguém, de x, aqui é o quadrado de alguém, de 2. Aqui o que sobra é duas vezes esse alguém vezes esse alguém. Então eu posso escrever isso como x mais 2 ao quadrado. Tá? Isso é um quadrado, um trinômio quadrado perfeito. Tendo ele, eu escrevo desse jeito. Esse jeito é interessante para a equação que reduzida da reta. Tá? Se liga. Então aqui, vamos lá. Só que aqui eu vou completar quadrados. Eu vou fazer aparecer trinômios quadrados perfeitos para que eles possam gerar esses quadrados aqui. Tá? Por que? Você vai entender por que agora. Olha só. Então, para eu fazer isso, o que é que eu tenho? Na equação reduzida eu terei o quadrado com a variável x apenas, que é x menos 1a ao quadrado, e um quadrado com a variável y apenas, que é y menos 1b, né? Na equação reduzida. Então, antes de completar quadrados, eu devo pegar a minha equação na forma geral e arrumá-la, colocando tudo que é x próximo, tudo que é y próximo, e tudo que não é nem x nem y, que é independente, depois. Como assim? Vou colocar o seguinte, x ao quadrado, o que é que tem x aqui? Menos 8x. Se eu vou completar transformando num quadrado, eu vou deixar um espaço para acrescentar algo aqui e transformar num quadrado. E fazer o mesmo com y. Y ao quadrado, o que é que tem próximo? 6y mais esse 1. Pronto, deixei aqui. Depois eu boto igual a zero. Porque eu vou acrescentar
coisas, porém eu não posso alterar a minha expressão. Se eu acrescento coisas, eu tiro coisas ao mesmo tempo. Se eu tirar coisas, eu vou acrescentar e vice-versa, tá? Se liga. Como assim? Olha só, aqui eu tenho x ao quadrado menos 8x. Lembra algo desse tipo, só que nesse formato com menos. Para completar um quadrado que tenha pelo menos dois termos, sendo um deles x ao quadrado menos 8x, o que eu poderia botar aqui para dar um quadrado perfeito? Esse 8x lembra que termo do trinômio? Lembra o termo do duas vezes, tá? O termo em primeiro grau que aparecerá aqui na circunferência será equivalente ao termo do duas vezes. Duas vezes quem? Duas vezes o x, porque aqui é o quadrado de x, vezes alguém, para dar 8. Então, quem eu devo colocar aqui para que eu faça? Duas vezes o primeiro, que é o x, né? Vezes um segundo, e isso deu 8. Duas vezes 4, tá? Porque aqui eu já tenho x. Então, fazendo 2 vezes 4, eu vou ter aqui o quê? 8. Porque na minha fórmula eu vou ter 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o y. Aqui, ó, como exemplo, eu tinha 2 vezes um primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é um 2. Porque para dar 4, 2 vezes x vezes quem daria 4x? Vezes 2. Então, 2 vezes o x, que é o primeiro, vezes quem daria 8? 2 vezes 4. Tudo bem? Então, eu acrescento aqui quem? O quadrado desse segundo. Quem é o meu segundo? O meu segundo é 4. Então, eu vou acrescentar o quadrado dele, ou seja, 16. Se eu acrescentei 16 aqui na minha expressão, eu estou alterando ela, óbvio. Eu tenho que, ao mesmo tempo, tirar 16. Acrescento, tiro. Tiro lá no fundo, junto com o outro que já tem número. Mesma coisa eu vou fazer com y. Aqui será o termo do duas vezes. Duas vezes quem? Duas vezes o y, que já está aqui, vezes alguém, e aí deu 6, y. Vezes alguém quem? Vezes 3. Porque 2 vezes 3 dá 6. É sempre 2 porque é da fórmula, né, por assim dizer, do trinômio. Beleza? Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, quem é o segundo? O 3. Eu completo com quem? Mais o quadrado do segundo. Qual é o quadrado do segundo? 9. E se eu estou acrescentando 9, eu tiro 9. Agora sim, eu boto igual a zero. Logo, a minha equação vai ficar o quê? Vai ficar esse trinômio. Esse trinômio eu posso escrever como x menos 4, por que menos? Porque aqui é menos 8x, então significa que é um menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, está associado a esse formato. Menos, então vai dar x menos 4 ao quadrado. Essa parte aqui vai estar equivalente ao quê? Né? Mais y mais, porque na frente do duas vezes é positivo, né? Então, mais 3, que foi o 3 que eu estava descobrindo aqui, ao quadrado. E sobrou o que aqui? Sobrou isso tudo. Isso tudo dá o que? Menos 25 mais 1, menos 24. Passando para o segundo membro, mais 24. Então, aqui eu obtive uma circunferência cujo centro dela vale 4 e menos 3. E o raio vale raiz de 24. Eu não vou nem fatorar, mas você pode fatorar o 24 também para tirar da raiz. Mas deixemos assim, tá? Porque o objetivo aqui é mostrar outra maneira de transformar do formato geral para o formato reduzido, completando quadrados. Celso, e aí o que eu faço com a outra? Você escolhe se quer a outra forma que vimos na aula passada ou quer esse formato. Você pode
transformar como você quiser, você é livre. Só que a outra você grava fórmulas. Aqui você só desenvolve álgebra com coisas, com conhecimentos que você já tinha, tá? Claro, é o primeiro exemplo, você fica um pouco angustiado, mas fica tranquilo que vai acostumando. Olha só, mesma ideia. Então vamos completar quadrado. Qual é o esquema básico? Separa tudo que é x junto, x ao quadrado menos 6x. Dá o espacinho, que eu vou precisar completar. Quer que tem y aí? Só tem esse. Então o y não vou precisar completar, porque o y só ele está ao quadrado. Não tem nada em primeiro grau. Toda vez que tiver em primeiro grau a variável, aí eu vou precisar completar. Se não está em primeiro grau é porque o que acompanha o y na equação reduzida é y menos zero, tá? A gente falou isso na aula anterior. Mais 5. Completo. Mesmo esquema, né? Então, aqui é o 2 vezes alguém vezes x deu 6x. 2 vezes quem vezes x dá 6x, 2 vezes 3. Então eu completo com mais 9 e menos 9. Sempre mais, porque é mais o quadrado do segundo. Tanto quando tiver menos quanto tiver mais. Tá? Então se eu acrescento mais 9, eu tiro 9. Isso é igual a zero. Implicando então o que, gente? Só esse que eu precisei completar quadrado, que será escrito como x menos, que é o sinal de duas vezes, menos 3, que é o segundo que eu estava procurando, ao quadrado, mais o y ao quadrado, que eu não precisei completar, menos 4. Então, vou passar para o segundo membro, 4. Pronto. Aí eu tenho a equação reduzida da reta. E o centro dessa equação, ou dessa circunferência, qual é? 3 e 0. O raio, quem é? 2. Tá? Enfim. E essa daqui, Celso, o que é que eu faço? Bom, a mesma coisa que fez nas anteriores. Porém, antes deve deixar o coeficiente igual, o coeficiente das variáveis ao quadrado igual a 1. E é fácil fazer isso porque os dois têm 3, né? Eu posso dividir a equação toda por 3. Dividindo vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 5y menos 2 igual a 0. Massa. Aí agora eu vou completar quadrados. Bora lá? Mesmo esquema. Separar tudo que tem x, x ao quadrado menos 4x. Como tem x em primeiro grau, eu vou ter que completar o quadrado do x. Como tem y em primeiro grau, também vou ter que completar o quadrado do y. Que nem no exemplo 1, tá? No exemplo 2 só tinha em primeiro grau x, então só precisei completar o x. O y só tinha ele ao quadrado, que é aquela situação quando é y menos 0 na equação reduzida. Se liga. Então, arrumando, deixando espaço, y ao quadrado menos 5y, deixando espaço e botando menos 2, que é o termo independente. Depois eu volto igual ao zero depois que eu completar. Bom, para completar aqui esse quadrado, eu tenho 2 vezes alguém vezes x deu 4x. Quem é esse alguém? Quem é que eu multiplico por 2 para dar 4? 2. Logo, eu vou completar com quem? Com o quadrado do 2, que é 4. Se eu completo com 4, eu tiro 4. Mesma coisa aqui. 2 vezes alguém vezes y deu 5y. Então, 2 vezes quem dá 5? É só pensar no 5. 5 meios. Vixe, fração. Também aparece. Não é só o número perfeitinho inteiro, não, tá? 2 vezes 5 meios vai dar 5. Pronto. Então, nesse caso, eu completo com o quadrado disso, ou seja, 25 quartos. Se você fizer pelo outro método, também vai achar algo similar, tá? Verifique. Então, 25 quartos. Beleza? Se eu acrescento, eu vou tirar 25 quartos. Inclusive, eu sugiro que
tentem fazer esse com aquele outro método da aula anterior e tentem fazer o da aula anterior com completar quadrados. Tem que dar o mesmo resultado. Só são métodos diferentes para descobrir o formato reduzido, igual a zero. Tá? Aqui deu um pouquinho mais de trabalho porque eu precisei enxergar uma fração, porque não é um número bonitinho par. Né? 2 vezes quem dá 5? Bom, ninguém multiplicado por 2 vai dar um número ímpar, então tem que ser uma fração. Aquele número ímpar dividido por 2. É simples, é tranquilo. Tá? Então, juntando, isso aqui implica a x menos 2 ao quadrado, porque é o que eu completei, mais, pensando no do y menos, porque também tem menos, 5 meios ao quadrado, e juntando isso tudo aqui, tirando o MMC, né, vai dar menos 6, aqui fazendo conta, vai dar menos 6, esse com esse, tirando o MMC, menos 24, com menos 25, menos 49, menos 49 sobre 4, se eu tiver errado me corrijam aí, passando para o outro membro, mais 49 sobre 4. Então, o centro aqui é 2 e 5 meios, e o raio equivale a 7 meios, o R, né? Equivale a 7 meios, que é a raiz quadrada disso. Beleza? É isso. Eu vou fechar fazendo um exemplo bacaninha aqui para a gente terminar a aula. Mas aproveito para lembrar o seguinte, além dessas mobilidades para encontrar a equação reduzida, se tiver no formato geral, você também consegue desenhar a circunferência e ver centro e raio jogando no GeoGebra no formato geral. Não precisa estar no formato reduzido. Experimente, basta digitar a equação como está, tá? Vai lá fazer isso. Bom, mas agora vamos fazer um exemplo para fechar a aula. Fica aí. Então, meu povo amado, trazendo um exemplozinho bem bonitinho para a gente finalizar muito bem a aula, tá? Se liga, determine uma equação da reta, olha, reta com circunferência, bem bacana. Determine a equação da reta que passa pelo centro da circunferência de equação tal e é paralela à reta S, que tem equação, ó, equação, não gosto dessa escrita desse jeito, mas enfim. Então, que tem a equação 2x mais 2y. Ou seja, eu tenho uma circunferência, existe uma reta que passa pelo centro dessa circunferência e, além disso, é paralela a uma outra reta. Se uma reta é paralela a outra, os coeficientes angulares são iguais, massa. Então, eu já tenho o coeficiente angular. Mas, para montar a equação dessa outra reta, eu preciso saber um ponto que pertence a ela. E esse ponto eu vou descobrir porque esse ponto a questão indica que é o centro da circunferência, tá? Então, o que é que eu estou dizendo assim? Ó, a grosso modo, eu não sei onde é que estão. Eu tenho uma reta aqui que vai passar pelo centro e é paralela a essa reta S. Então, eu vou dizer que aqui é uma reta M, pronto. Aí eu tenho a minha circunferência aqui, vai passar pelo centro da circunferência e é paralela. O que eu sei, vou chamar de M não, vou chamar de T, pronto. Eu sei que T é paralelo a S, o que implica o seguinte, que o coeficiente angular de T é igual ao coeficiente angular de S. Inclusive, qual vai ser o coeficiente angular de S? Como aqui não está no formato reduzido da reta, eu vou deixar no formato reduzido. Qual é o formato reduzido? Passar devagar, ó. 2y igual a menos 2x. Muito simples, y igual a menos x. É a segunda bissetriz, inclusive, né? Daí, o coeficiente angular de t, dessa que eu estou procurando, vale quanto? Menos 1. Que é o mesmo coeficiente angular da reta S. Eu já encontrei aqui bonitinho, tá? Pronto. Tendo essa informação, eu agora só preciso saber esse ponto, que é um ponto que pertence, ó, pertence à reta T. Aí eu vou descobrir quem é O. E para descobrir quem é O, eu tenho que achar o centro da circunferência. E como é que eu posso achar o centro da circunferência? Está no formato geral. Não está de cara. Se tivesse no reduzido, massa, já estava de cara. Mas está no geral. Aí eu tenho duas maneiras de encontrar. Ou completando quadrados, ou usando aquelas formas da aula anterior.
Como eu estou na aula aqui de completar quadrados, eu vou completar quadrados, que é bom que a gente treina. Mas você é livre, tá? Se liga. Então, ó, considerando aqui essa equação, não preciso repetir não, estou repetindo, você não precisa repetir não, já bote arrumando. Então, arrumando, pegando tudo que é x ao quadrado menos 4x, mais y ao quadrado menos 4y, do espacinho mais o 4. Vou completar até com outra cor. Então, aqui é 2 vezes x vezes alguém que deu 4. Então, 2 vezes quem vai dar 4? 2. Tranquilo. Completa então com 4. Esse não tem nem fração. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui vai ser 2 vezes um 2 para poder dar 4y. Então, completo com quem? Com 4. Se eu completei com 4 e completei com 4, eu tiro um 4 e tiro o outro 4. Tá? Igual a 0. Se eu estou acrescentando para completar, eu tenho que tirar para equilibrar. Beleza? Se liga. Então, isso aqui vai valer o quê? X menos 2 ao quadrado. Tá? Mais isso aqui vai valer o quê? Y menos 2 ao quadrado também, ó que massinha. E isso aqui vai dar o quê? Menos 4, que passando para o outro membro 4. Olha que legal. Aqui uma circunferência de centro em 2 e 2 e raio 2. Mas eu nem me interessa o raio, tá? Eu quero centro, porque eu quero centro. Porque daí, como esse ponto pertence à reta T, eu vou montar a equação da reta T no formato fundamental. Qual é o formato fundamental? Y menos um y0, que é um y que é a reta do ponto que pertence à reta. Então, como eu vou pegar esse ponto, y menos 2, igual ao coeficiente angular vezes x menos o x0. Tá com dúvida? Ó, o formato é esse. Y menos um y0 igual ao coeficiente angular x menos x0. É o formato fundamental. O fundamental é bem basiquinho e bom para você usar quando tem o coeficiente angular e um ponto que pertence à reta. Tá? Então, arrumando, que aqui está no fundamental, eu vou deixar no geral, no reduzido, tanto faz. Y menos 2 é igual a menos x mais 2. Pronto. Vou deixar no geral. Y mais x menos 4 igual a 0. Esse é o formato geral da reta que eu procuro, que eu vou chamar de uma reta T. Que eu chamei já, né? De uma reta T. Beleza? Bem tranquilinha a questão, bem bacana. Aproveitamos e aplicamos o completar quadrados para encontrar o centro aqui da circunferência. E é isso. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. E até a próxima aula com mais circunferência. Se liga!